Amém, queridos. Graça e paz, bom estarmos juntos, né, para meditarmos na palavra de Deus. É assim que Deus pastoreia nossas almas. Não é? Certo puritano disse que o pecado é o pior dos males, é o mal dos males. E de fato ele diz é o único mal. Nada é tão mal quanto. Não, ele diz, nada é mal, correta e positivamente a não ser o pecado. Ralph Winning, não é? Um grande puritano, nasceu em 1622, morreu em 1674. Ele viveu em períodos onde, por exemplo, houve a grande peste, né, negra, e viu milhares e milhares morrer em Londres. Mesmo assim, ele escreve uma obra que se chama A Praga das Pragas. E não é sobre a epidemia, não é? A peste negra. Ele escreve sobre o pecado. Não é? E ele estava certo. Não é? Uma praga muito pior do que a pior de todas as epidemias que já aconteceu no mundo, não é? Que ele viveu. Então, além de conhecer a Deus, que é o nosso único, não é? Advogado, ou seja, o único que pode realmente advogar nossa causa, porque nós somos em nós mesmos totalmente culpados e indesculpáveis. Nada nesse mundo é mais importante do que conhecer o pecado, seu maior inimigo. Talvez apenas as almas mais introspectivas e mórbidas se aventurassem é, no, na visão dos nossos dias ou da nossa cultura a olhar firmemente para o pecado, porque é tão fortemente influenciado pelos puritanos, aquela geração de Ralph Winning era totalmente diferente da nossa geração. Não é? Os puritanos tratavam do assunto de forma meticulosa, direta e extensiva. No entanto, a gente poderia dizer que muito poucos tópicos teológicos são tão necessários na igreja hoje quanto a doutrina do pecado. A martiologia, não é o nome dessa doutrina. Então, os cristãos devem saber que uma compreensão adequada da graça necessariamente requer uma compreensão completa do pecado. E uma visão distorcida e fraca do pecado levará a uma teologia desfigurada, anêmica e improdutiva. O problema é que tudo que o humanismo secular faz é exatamente, é óbvio, ele não acredita no pecado, é que ele destruiu o pecado para tentar matar a culpa, e grande parte da igreja ecoa. Então, a maior parte das pessoas querem ouvir aquilo que faz eles se sentirem bem. Né? Thomas Watson, que é outro puritano, nasceu em 1620, morreu em 1686, ele disse que quanto mais amargura provarmos no pecado, mais doçura nós provaremos em Cristo. Se o pecado não for amargo para você, Cristo não será doce, não é? Como realmente é. E algumas das grandes demonstrações, tanto do caráter de Deus quanto de sua graça, são reveladas no contexto do pecado. Não é? Por exemplo, Gênesis 3, Êxodo 33, Salmo 51, Isaías 51, Romanos 3. São textos que apresentam algumas das imagens bíblicas mais claras de Deus e seus propósitos redentores, ainda assim em conexão com poderosas declarações do pecado ou de pecado. Né? Então nós podemos ganhar muito com um estudo sobre o pecado quando percebemos até onde o Deus Trino foi para redimir os pecadores, até onde Cristo foi para redimir pecadores dados a ele pelo Pai. Então a Bíblia não é um livro sobre o pecado, né, sobre a queda e como Deus redime aqueles que ele deu ao seu filho e também toda a criação. Não é? Então Deus salva pecadores, não pessoas boas, como
Jesus disse em Lucas 5,32. Nossos pecados são de fato um problema, mas quem somos por natureza apresenta o verdadeiro dilema, não é? E mesmo em nosso estado de graça, ou seja, mesmo quando somos regenerados, existe, diz Thomas Brooks, que é outro grande puritano, nasceu em 1608 e morreu em 1680. Thomas Brooks diz: a semente de todos os pecados, dos mais vis e piores dos pecados, está no melhor dos homens. Ele diz que não há uma natureza pior no inferno do que aquela que está em você. E ela se descobriria de acordo com como se manifesta em todo lugar e no inferno se o Senhor não a restringisse. Deixa eu dar um biscoito para a Juju aqui. Nenhuma pessoa é melhor ou pior do que outra, deixada inteiramente entregue a si mesma. Só Deus nos faz diferir. Não é? Paulo diz: quem te fez diferente? Não é? Então, a pergunta é: quem é você? E a gente quer ajudar a responder a essa pergunta de uma forma mais completa e precisa, embora deva ser dito que vamos apenas arranhar a superfície desse tópico, né? Hoje e em alguns outros dias, nessa pequena série. Então a resposta pode deixá-lo desconfortável, mas você deseja ser honesto consigo mesmo e com Deus? Sempre deve ser a pergunta que nós devemos responder. Se você e eu quisermos ser lisonjeados ou enganados, ou se você quiser ser lisonjeado, eu sugiro que você ouça um político, ou humanismo secular, psicologia secular. Então, frequentemente, não suportamos examinar profundamente nossas vidas, motivos, intenções e corações e a escuridão que permanece neles. Nós podemos pensar que ouvir a verdade será doloroso e a gente quer evitar tudo que causa dor, né? Dor emocional, enfim. Mas, considerando o Deus que nós conhecemos, o evangelho que ele revela, eu tenho certeza, né, de que a dor valerá e sempre vale a pena. Se David Clarkson, que é outro puritano, nasceu em 1622, morreu em 1686, estiver certo, né, no que ele disse que é um amigo fiel e digno da maior estima e afeição aquele que trata claramente conosco em referência à descoberta do nosso pecado. Esse é o amigo fiel, ele disse. Então, vamos receber, né, sempre a verdade assim, como um ato de amor, não é? Quando ela revela o nosso pecado. E finalmente, se lembre, Cristo é por nós. Cristo é por nós, se, não é? Tem um se. Ele é pelos verdadeiros pecadores, não para os falsos, não é? Não para aqueles que pensam que o seu pecado é menor do que a necessidade de tudo o que ele enfrentou, a ira infinita de Deus o esmagando. Se alguém acha que o pecado é menor do que isso, então ele não é por nós, não é? Martim Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, ele escreveu a Philip Melanchthon, que era um dos seus companheiros, nasceu em 1497 e morreu em 1560. Ele escreveu para Melanchthon em agosto de 1521, exortando a Melanchthon a pregar uma misericórdia verdadeira, não uma misericórdia imaginária. Mas, ele diz, a verdadeira misericórdia deve ser pregada no contexto, Lutero diz, do pecado verdadeiro, não do pecado imaginário. Porque, Lutero diz, Deus salva pecadores reais, não pecadores imaginários. E Lutero conclui sua carta ao seu amigo, né, companheiro na Reforma. Ele diz: ore muito, porque você é um grande pecador.
Então, continue ouvindo, porque você de fato é um grande pecador, né? Eu devorar muito como Melancton, porque sou um grande pecador. No primeiro filme do Senhor dos Anéis, Aragorn, com medo do poder que o anel poderia ter sobre ele, sabendo como aquele anel e o poder do anel afetou o seu ancestral Isildur, ele ouve Arwen dizer para ele: por que você tem medo do passado? Você é um herdeiro de Isildur, não o próprio Isildur. Você é um descendente de Isildur. Você não é o próprio Isildur. Você não está preso ao destino dele. Você não está preso ao destino de Isildur. E Aragorn, ele responde: o mesmo sangue corre em minhas veias e a mesma fraqueza. Sabe isso, né? Então, as palavras de Aragorn são bastante perspicazes quando aplicadas à doutrina do pecado original. Mas a teologia de Arwen é bastante equivocada, não é? E muitos cristãos têm usado sua imaginação santificada para pensar sobre o que nossos pais originais experimentaram no jardim enquanto viviam para Deus. Talvez até mesmo alguma inveja sagrada tenha acompanhado nossos pensamentos quando pensamos em sua impecabilidade, não é? Pensamos em Adão em sua impecabilidade, já que isso nunca foi conhecido no mundo mais, não é? A não ser na pessoa de Cristo. Então, mesmo que a vida abençoada que eles desfrutaram tenha sido longa ou curta, não sabemos quanto tempo, pode confundir a mente pensar em ser capaz de viver sem lutar com o pecado nunca, ou suas consequências, já que nós sempre estamos expostos a essas duas coisas. E nós só podemos esperar pelo que ainda não possuímos, mas não podemos lembrar o que nunca tivemos. E nós nunca fomos alguém como Adão foi, sem pecado, sem a presença do pecado e sem as consequências do pecado. Adão e Eva, e mais tarde Jesus, não é, possuíam apenas isso e mais ninguém na história desse mundo. Em Eclesiastes, o pregador diz: eis que só encontrei isso, que Deus fez o homem reto, mas ele tem procurado muitas maquinações. Né? Capítulo 7, verso 29. Então, no princípio, tudo que Deus havia feito foi declarado no sexto dia como muito bom. Particularmente o ponto culminante da criação, que é o homem e a mulher, em Gênesis 1, 31. Então, por sua abundante bondade e sabedoria, Deus dotou Adão e Eva com sua própria imagem de santidade, como criaturas cheias de felicidade, paz, conforto e amor. Eles então adorariam em espírito e em verdade, não é? Feitos à imagem de Deus, como está em Gênesis 1, 27. E com o verdadeiro conhecimento dele. Adão e Eva então tiveram a lei de Deus escrita em seus corações, como Romanos 2, 14 e 15 diz. Deus fez o homem reto, diz aqui Eclesiastes 7, 29. Mas agora estamos curvados, nós estamos mutilados, nós estamos retorcidos, né? Distorcidos. Deus dotou Adão com uma vida natural e uma vida espiritual. Adão tinha essas duas coisas, vida natural e vida espiritual. Sua vida natural dizia respeito à união do seu corpo e a alma, de modo que vemos Adão como um composto corpo e alma, ou corpo anímico, não é? Sua vida espiritual envolvia a comunhão que ele desfrutava com Deus. E a vida natural que ele possuía na inocência exigia uma saída espiritual. E sua felicidade estava intimamente ligada à sua capacidade de comunhão com Deus, sem a qual ele teria sido miserável mesmo num
paraíso. Não é? Então, além de criá-lo em justiça e santidade, com a lei moral escrita em seu coração, Deus deu a Adão o Espírito Santo. Thomas Goodwin, um grande puritano, um doce puritano, né? Nasceu em 1600 e morreu em 1680. Ele afirmou que o Espírito Santo estava no coração de Adão para auxiliar suas graças e fazê-las fluir e produzir, e para mover o coração de Adão a viver de acordo com os princípios de vida que lhe foram dados. Então, distinguir entre o Espírito dado a Adão no Éden versus o Espírito de Cristo dado a nós por causa da obra mediadora de Cristo é algo importante em como ele atua, não é? Mas a gente não vai se demorar nisso. O Espírito dado a nós por Cristo, ele garante perseverança para a glória, não é? Ou seja, ele está... nós fomos regenerados, justificados, o Espírito está nos santificando, vamos ser glorificados. Ele é que é a garantia da perseverança dos santos, não é? E também depois o estado de impecabilidade para todo sempre. Não é? O Espírito Santo dado a nós por Cristo então garante perseverança para a glória eterna. Mas Adão não tinha tal promessa enquanto estava no Éden, apesar de ter a ação do Espírito. Então Bavinck, ele falou da importância do Espírito para a comunhão com Deus. Por isso Adão tinha que ter o Espírito, né? Bavinck diz que o Espírito Santo é o autor de toda a vida da criatura e especificamente da vida ético-religiosa no ser humano. Né? O verdadeiro ser humano que carrega a imagem de Deus é inconcebível, mesmo por um momento sem a habitação do Espírito Santo, diz Bavinck. Ou seja, Adão não podia desfrutar a vida espiritual e a comunhão com Deus sem o Espírito Santo trabalhando nele para amar e servir seu Pai no céu. E o Espírito era então um mediador entre Adão e seu pai, era um vínculo de amor entre eles, assim como o Espírito é um vínculo de amor entre o Filho e o Pai. Então, relacionado a essa discussão, John Owen, que talvez seja o maior de todos os puritanos, né? Nasceu em 1616 e morreu em 1683, ele argumentou que tanto Adão quanto Cristo positivamente foram dotados de graça. Tanto Adão como Cristo exigiam o Espírito, pois as faculdades naturais da alma e mente, a vontade e as afeições sejam criadas puras, inocentes, imaculadas, mas não há o suficiente para permitir que qualquer criatura racional viva para Deus. Muito menos era tudo o que havia em Cristo Jesus. Cristo Jesus, sendo Deus e homem, podia viver apenas pelo que ele era, pelo seu poder infinito. Mas ele quis, como nós, ele se esvaziou da sua glória, se tornou um homem, e ele sempre dependeu do Espírito Santo para todas as operações na sua vida, né? Isso é incrível. Então, além disso, são necessários aqui dotes naturais de graça adicionados às faculdades naturais das nossas almas. Mesmo no Éden, não é? Mesmo o perfeito homem, Jesus Cristo. Né? Então, se vivemos para Deus, deve haver um princípio de vida espiritual em nós, bem como de vida natural. Não é? Há o princípio de vida natural e para que essa vida seja vida para Deus, tem que haver um princípio de vida espiritual. Essa era a imagem de Deus em Adão e foi forjada em Cristo pelo Espírito Santo. Então, John Owen fala da necessidade da vida natural e espiritual em Adão, como o Espírito tornando a última possível. Não é? Agora, o pecado trouxe a perda desses dons sobrenaturais
e a destruição da imagem de Deus, nos tornando idólatras. Todo pecado é idolatria, é uma adoração implícita a Satanás, diz Stephen Charnock, outro puritano, né, 1628 e morreu em 1680. Não é? Essa era realmente incrível, né? Uma era de gigantes. Então, por meio da qual, com a perda da imagem de Deus, não podemos oferecer a Deus a adoração e a reverência que lhe são devidas, diz Stephen Charnock. E o único pecado de Adão nos contaminou em um instante, totalmente. No sentido de que nenhuma faculdade humana é deixada sem ser afetada. Assim, Paulo diz, por exemplo, aos Efésios, que eles devem revestir-se do novo homem, criado à semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. Então, ser criado à semelhança de Deus envolve recuperar a verdadeira justiça e santidade perdidas na queda, perdidas em Adão. E Paulo também precisava exortar os cristãos a se despojar do velho homem, por causa da corrupção adquirida na queda e intimamente experimentada em sua vida fora de Cristo, como está em Efésios 4, 22. Então, a justiça original perdida significava a corrupção positiva. Não é? A ameaça de morte de Deus não é simplesmente a morte física. Não é? O homem possui faculdades morais e físicas. Moralmente, o pecado tornou Adão culpado e poluído. E sua culpa significava que ele e seus descendentes, não é, contraíram a ira infinita de Deus. Eram alvo, objeto justo dessa ira. Além disso, sua poluição significava que ele era universalmente corrompido ou totalmente depravado. Não é? Então, embora não sejamos tão maus quanto poderíamos ser, estamos tão poluídos que nenhuma bondade verdadeira pode ser encontrada em qualquer lugar em nós. Mente, coração, vontade, etc. Então, fisicamente, Adão experimentou o que alguns chamam de morte do desastre. Ou seja, isso envolve as misérias que experimentamos nesse mundo, como doenças, enfermidades, não é? Deteriorização da velhice, deteriorização da saúde, as labutas e frustrações de nosso trabalho, não é? Sob maldição. Isso culmina na morte física ou temporal, como prova, né, de que a ameaça de Deus não foi em vão. Não é? Então, perder a imagem de Deus deve, no entanto, ser entendido como não significando uma perda completa, não é? De modo que os humanos agora não são diferentes dos animais. Historicamente, os teólogos reformados distinguiram entre a imagem de Deus, considerada ampla e restrita. Então, estritamente está perdido com o pecado, mas amplamente está arruinada, mas não totalmente perdida. Então, em certo sentido, um vestígio distorcido permanece. Ainda podemos dizer que, apesar do pecado, somos feitos à imagem de Deus. Assim, por exemplo, a pena de morte, em Gênesis 9:6, é baseada no assassinato ilegítimo de uma pessoa feita à imagem de Deus. Então, o texto diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Deus institui a pena de morte, não é? Como também faz o mesmo
Por exemplo, algumas pessoas falam contra a pena de morte, não porque acham que o sistema é corrupto e pode não funcionar, mas como se elas usam textos do tipo não matarás para não ter pena de morte. Mas elas não conseguem entender que lá onde Deus dá o mandamento, não matarás, a pena que ele deu para matar é a pena de morte. Não é? Então, é sem sentido usar o texto não matarás para ser contra a pena de morte só sobre matar outra pessoa, né? Porque o próprio mandamento estipula a punição que é a morte. E aqui em Gênesis a mesma coisa. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, Tiago, por exemplo, ele exorta os seus leitores a vigiar suas línguas e lamenta que alguns cristãos podem tanto bendizer a Deus quanto amaldiçoar outros com a mesma língua, outros que são feitos à semelhança de Deus. É o que Tiago 3, verso 9 diz. Então a queda, ela significou que Adão perdeu sua santidade, que dependia do Espírito Santo para a sua aceitabilidade. Deus era seu fim mais elevado, mas agora ele e todas as pessoas se tornam seu próprio fim, a parte de Deus. Então, em nossa natureza, agora nós nascemos sem nenhuma bondade inata. Em vez disso, com uma inclinação total, né, universal, ou seja, total porque é de todas as nossas faculdades. Não há nenhuma faculdade, mente, vontade, afeições que não esteja com essa inclinação para o mal. Somos cegos e vivemos na escuridão. Em vez de amar a Deus como devemos, odiamos a Deus, como Romanos 8:7 diz. Então, o que explica essa animosidade, essa inimizade? A mente do homem natural é inimizade contra Deus. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo ele afirma claramente que o pecado passou de Adão para todos os homens, o que levou à morte. Não é? Ele diz: o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Verso 12. Depois disso, os detalhes dessa passagem provam ser um pouco complicados, não é? E complexos. Mas a dificuldade do tema não deve significar um afastamento dos detalhes de como e por que nos encontramos nessa terrível situação envolvendo o pecado. A resposta à pergunta por que nos tornamos pecadores pode ser resumida em duas palavras, não é? Pecado original. Essa doutrina é, como tem sido famosa, a única doutrina cristã empiricamente verificável. Não é? Nós sabemos que algo é totalmente errado com o mundo. Ninguém precisa contar para ninguém. Isso é empiricamente verificável. E nós sabemos também que há algo distorcido em nós. Então, embora possa ser empiricamente verificável, ainda é altamente ofensiva para muitos, mesmo estranhamente para muitos na igreja. Não é? Então a frase pecado original tende a ser associada a Agostinho, mas muitas de suas ideias sobre o tema já eram correntes entre os outros pais da igreja. Não é? Existem algumas razões para o conceito. Não se refere, em primeiro lugar, ao pecado original, entre aspas, de Adão, ou seja, aquele pecado que Adão cometeu, não é? Um equívoco comum fora e dentro da igreja, porque, como fala que é pecado original, estão pensando naquele pecado de Adão, mas ao pecado dos seus descendentes, ou seja, nossos pais originais. Adão e Eva, eles são responsáveis por nossa natureza pecaminosa. É o pecado que habita em nós. Esse é o pecado original. O pecado que habita em nós é a fonte de todos os pecados. Não é? Então, Paulo deixa isso claro em Romanos 5,12, ao afirmar: a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O que é, de maneira adequada, resumida, né? Num texto famoso que diz: na queda de Adão todos pecamos, não é? Ou seja,
um ato voluntário cometido por Adão atinge todos nós, não é? Denota que nós recebemos dele e possuímos, antes de praticarmos qualquer pecado, a culpa e a corrupção do pecado, não é? De tal maneira que você vê que muito antes de uma criança ter a sua própria responsabilidade moral, ela morre, não é? Ela sofre a punição do pecado, e isso é justo, não é? Porque todos nós morremos em Adão. Então, nós somos formados no ventre da nossa mãe como pecadores e somos culpados diante de Deus no momento em que somos concebidos. Como temos nosso ser como pecadores. Então, o pecado original explica porque todo o mal real no mundo existe, não é? Você vê que não tem nada a ver com o lado de fora, não é, dos homens, a sociedade, o mundo. É o contrário. A sociedade é o que é e o mundo é o que é por causa do interior do homem, né, e não o oposto. Então, de nossa corrupção surgem atos corruptos, como uma árvore má produz frutos maus. Mateus 7:17. Né? Então, as explicações para Gênesis 6:5, toda intenção dos pensamentos do coração do homem era apenas má continuamente, é o pecado original. É isso que é o pecado original. Thomas Watson, ele diz que o nosso coração é oficina diaboli, não é? Em latim, é oficina do diabo, ou casa de trabalho, onde todas as maquinações do pecado são engendradas, não é? Então há um gênio do mal hipnotizante em todos nós, ou seja, um coração pecaminoso, capaz de imaginações das quais não podemos falar, não é? Então você pode olhar para o mundo e achar que o mundo é muito mal, mas certamente Deus vê um mundo muito mais mal, porque Deus vê o pensamento e as intenções que não se tornam atos por mil motivos, pela restrição de Deus, pelas restrições que Deus criou, criando o quê? Leis, governos, etc., que restringe, porque alguns homens não querem perder algumas outras coisas, então eles acalentam coisas, mas que não externalizam, mas toda a intenção continuamente do coração do homem, Deus diz lá em Gênesis, era continuamente má. Então, o breve catecismo de Westminster, ele responde à questão 18 dessa maneira ao descrever o pecado original. Ele diz que o estado pecaminoso do homem, diz o catecismo menor, consiste na culpa do primeiro pecado de Adão e a falta, não é, da justiça original e a presença e a corrupção de toda a sua natureza, que é comumente chamado de pecado original. Então, é a corrupção da nossa natureza que é o pecado original, não aquele pecado que Adão cometeu, mas a natureza que agora temos por causa da queda, juntamente com todas as transgressões reais, diz o catecismo, que procedem dele, porque assim que o homem pode exercer a sua vontade, né? Assim que ele chega a uma determinada idade, tudo que expressa é esse pecado. Essa doutrina não pode ser negada sem graves consequências, não é? Para toda a compreensão do Evangelho, porque sua negação leva ao pelagianismo e à desintegração da pessoa e obra de Cristo. Então, os antigos pelagianos admitiram que Adão se machucou por causa do seu pecado, né? Foi ferido, mas disseram que seus descendentes não foram feridos de forma alguma por isso, que eles só são atingidos pelo exemplo, né? Pela vida. Para eles, Romanos 5,12 refletia meramente nossa livre imitação de Adão, o que é exatamente o oposto ao que o texto está dizendo. Então, a ideia de que as crianças no útero nascem em pecado pode parecer difícil. Na verdade, que elas são concebidas em pecado, né, antes de nascerem. Pode parecer difícil de
da nossa cultura totalmente saturada, né, do humanismo, acreditar, é claro, né, que se cria uma criança, e especialmente várias crianças, e todo mundo que já criou filhos sabe que é exatamente assim. Se eles nascem sem pecado, o que explicaria suas primeiras perversidades, não é? O que explica suas birras, seus suas pirraças muito antes de se tornarem é, bebês ainda, né? Egocentrismo, e logo que podem, mentira e roubo e domínio e tentativa de manipulação emocional, só para citar alguns traços, não é? Manifestados. Porque crianças, entre aspas, inocentes fariam coisas assim, não é? Então o cristianismo explica que as crianças, desde a mais tenra idade, manifestam tais características pecaminosas porque elas nascem pecadoras. Elas são concebidas como pecadoras, né? Por exemplo, no Salmo 58:3, no Salmo 51, o adúltero e assassino Davi reconhece seus pecados antes de chegar à raiz do problema. Eis que em iniquidade nasci, e eis que em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Então observe que ele não insiste nos detalhes do seu adultério ou do assassinato de Urias. Ele nesse salmo, apesar de ser sobre esses fatos, ele nem menciona isso, né? Ele vai direto à fonte do seu problema. Ele foi concebido em pecado. E a contrapartida do Novo Testamento para o Salmo 51:5 pode ser, por exemplo, Efésios 2:3, onde Paulo diz que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como todo o resto da humanidade. Então, como filhos da ira de Deus, somos culpados e punidos por causa de uma natureza pecaminosa que desagrada, não é? Que provoca a ira de Deus, que provoca a sua santidade. Não é? Então, quando uma criança é concebida por propagação natural, a criança é constituída pecadora e é culpada diante de Deus quando ela é concebida. Mas como muitos apontaram, nossa culpa remonta ao início, né? A culpa imputada. As Escrituras ensinam que o pecado pode passar para outra pessoa ou para pessoas de duas maneiras principais. Primeiro, a falsa adoração de Jeroboão em 1 Reis 12 levou Israel a participar com ele em seu pecado, não é? Participatione culpae, não é? Ou quando Acã roubou, pegou a cunha e a capa, Israel perdeu a guerra em Ai e Deus disse: Israel pecou. Então eles se juntaram a eles e assim foram culpados da falsa adoração à idolatria. Em segundo lugar, o pecado pode ser passado pela culpa de imputação decorrente da transgressão de Adão. Não é? Então, pode ser que os anjos tenham caído de maneira semelhante ao exemplo de Jeroboão e dos israelitas. Não é? Satanás, então, levou muitos anjos ao mal. E ele também levou Adão e Eva ao mal. Não é? Mas a pior condução, entre aspas, ao pecado é através da culpa da primeira transgressão de Adão. Porque todos os pecados são, como argumenta Thomas Goodwin, reduzidos a dois ramos. Primeiro, aquilo que consiste na culpa de algum ato de pecado cometido e perpetrado. Ou, em segundo lugar, uma corrupção inerente do coração contraída por causa dessa culpa. Então, quando Adão pecou, ambos eram verdadeiros em relação a ele mesmo. Ele incorreu em uma culpa eterna diante de Deus, que o levou à morte, e terrivelmente todos os descendentes naturais de Adão também experimentariam o mesmo estado: culpa diante de Deus e perda da santidade. Então nós somos culpados e somos contaminados. Nós herdamos a culpa e também
a contaminação. Então, como Adão, nós precisamos da promessa da graça de Deus em Jesus Cristo. Aquela promessa, por exemplo, que Deus já fez em Gênesis 3,15 e sua aplicação. Não é? Então, na era pós-reforma, os teólogos reformados continuaram a desenvolver a doutrina do pecado original à luz do desenvolvimento da teologia da aliança, que enfatiza fortemente os dois gigantes, entre aspas, né, representativos da história mundial, Adão e Cristo. Não é? As ações do primeiro Adão têm consequências horríveis para os seus descendentes naturais. As ações do segundo Adão, Jesus Cristo, têm consequências maravilhosas para seus descendentes espirituais, ou seja, aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Então, a doutrina da imputação da culpa de Adão era tipicamente entendida para fornecer o fundamento para a transmissão do pecado inerente ou o pecado que passou a toda a sua geração. E Thomas Goodwin, então, ele argumentou que aqueles que falam do pecado original apenas em termos de corrupção e não também de culpa, não é? Ou seja, nós herdamos uma natureza caída, mas não a culpa de Adão. Ele diz, aqueles que falam isso geralmente negam também a imputação da justiça de Cristo, porque é uma consequência lógica, né? Se a imputação não pudesse ser feita de Adão para aqueles que ele representou, a imputação de Cristo para aqueles que ele representou também não pode ser feita. E você perde completamente o evangelho. Então, um argumento importante para a imputação imediata da culpa de Adão foi o seu status de cabeça federal, não é? Então, pela designação de Deus, Adão e Cristo foram feitos cabeças, representantes dos seus descendentes. Adão dos seus descendentes naturais e Jesus dos espirituais, aqueles que o Pai deu a ele, de acordo com as alianças nas quais eles representavam o seu povo. Adão representando toda a sua descendência natural, não é? E Cristo representando sua descendência espiritual, então aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Então, sabe, a aliança das obras, Adão, e a aliança da graça, em Cristo. Então, Romanos 5 nos apresenta a declaração mais clara, tanto do paralelo quanto do contraste entre Adão e Cristo em suas lideranças representativas, como cabeças federais, não é? Então, em Romanos 5, dois homens são contrastados. Um por quem o pecado entrou no mundo e outro por quem foi tirado. Além disso, a comparação, observa John Owen, diz respeito a coisas contrárias. A entrada do pecado leva ao seu castigo, como sugere o verso 12, por causa da solidariedade pactual entre Adão e a raça humana, todos os seres humanos, com a única exceção de Jesus Cristo. Então, tem mais do que a humanidade em comum com Adão, não é? Então, de fato, como cabeça da aliança da humanidade, o pecado de Adão significava que seus descendentes estavam sujeitos à morte como punição devida por seu pecado. Então, como John Owen observa, eles foram assim, diz John Owen, eles foram assim da constituição divina em sua existência federal no único homem que pecou. Eles caíram, não é? Então, John Owen deixa claro que, embora a Bíblia apoie claramente a ideia de que através do pecado de Adão, todos os homens se tornaram corruptos e depravados em suas naturezas por geração natural, não é? No entanto, o argumento de Paulo em Romanos 5 mostra que é somente a culpa do pecado real de Adão que os tornou detestáveis, isto é, sujeitos à morte na primeira entrada do pecado no mundo. Então, a culpa do pecado de Adão, ela é imputada à raça humana. E esta é a principal razão pela qual os humanos morrem. Em Romanos 5,12, a cláusula final ocasionou divergência entre os teólogos ao longo dos séculos, né? A construção final do versículo
podia ser traduzida como uma cláusula causal, porque todos pecaram, ou como uma simples cláusula relativa, em quem todos pecaram, não é? Então a última tradução é baseada na Vulgata Latina, não é? Que em quo homines peccaverunt, porque em latim foi preferida essa tradução por John Owen em seu trabalho sobre sua grande obra, né, sobre justificação, né? Ato é pecado transmitido por imputação, o que pecamos nele, né? Enfim, da mesma forma, Francis Turretin, que é um outro grande até tocou de forma profunda vários outros puritanos, né, com sua obra. Ele nasceu em 1623 e morreu em 1687. Ele afirma: qualquer que seja a forma como a palavra é traduzida aqui, a expressão, seja relativamente, em quem ou causalmente, é a mesma coisa, não é? Então, depois de considerar o verso 12, John Owen explica que a morte veio sobre todos os homens, mesmo sobre aqueles que realmente não pecaram, ou pecaram como Adão pecou, é o que Romanos 5,14 diz. Portanto, o ato do pecado de Adão não pertence a todos os seres humanos subjetivamente, mas seu pecado real tem consequências para a sua posteridade, porque a culpa de seu pecado é imputada imediatamente aos seus descendentes, exceto a Cristo, que não foi gerado da maneira comum, mas sobrenaturalmente, ou seja, o seu nascimento virginal, gerado pelo Espírito Santo, e assim livre do contágio do pecado. Em outras palavras, quando Adão pecou, ao mesmo tempo todos os humanos pecaram em Adão por representação. Assim, a imputação da culpa de Adão à sua descendência foi efetuada imediatamente contemporânea ao pecado, e não imediatamente. Isso é, transmitida a nós quando e porque pecamos como Adão o fez. Não, imediatamente, quando ele pecou, todos nós nos tornamos culpados. E não quando nós pecamos a imagem de Adão pela primeira vez. Então, como argumenta John Owen, por causa da constituição divina, né, pela qual pertencemos federalmente a Adão como cabeça federal da aliança, que pecou, nós nascemos em pecado e somos passíveis de morte e punição, porque a culpa do pecado real de Adão é imputada a nós, como nosso. Então, a base para a nossa corrupção é a culpa de Adão, imputada a nós imediatamente, porque ele é o cabeça da aliança. Da mesma forma, vai acontecer com a justiça e com todas as coisas que são imputadas àqueles que são descendência espiritual de Cristo, aqueles que o Pai deu a Cristo. E então ele era o cabeça federal deles nessa aliança da graça. Então o pecado original afeta todas as pessoas por causa da nossa conexão fundamental com nossos pais originais, Adão e Eva. E a história de Gênesis ilustra de várias maneiras o princípio universal desse pecado, não é? Talvez no exemplo mais óbvio, nós somos informados da maldade do homem antes do dilúvio e depois do dilúvio, né? Antes do dilúvio, nós lemos que viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era só má, era só maldade continuamente. Gênesis 6,5. E após o dilúvio, só ficou Noé e sua família, não é? Então, Deus afirma que a intenção do coração do homem é má desde a sua juventude. Gênesis 8:21. Deus não é injusto. Ele não teria matado os habitantes do mundo sem uma boa causa. O dilúvio matou todo mundo. Velhos, jovens, crianças, adultos, homens, mulheres. E Deus foi justo. Porque
todos são filhos da ira. Né? Em 1 Reis 8, a oração de dedicação de Salomão confessa a Deus, não há ninguém que não peque. Né? O verso 46. Então, assumindo que Salomão escreveu Eclesiastes, ele também diz: certamente não há homem justo na terra que faça o bem e não peque. Capítulo 7, verso 20. Salomão evidentemente tinha a mesma perspectiva do seu pai Davi, que, é óbvio, o aconselhou, o ensinou. Não entres em juízo com teu servo, porque nenhum vivente é justo diante de ti. Salmo 143, 2. Então, o Novo Testamento apenas afirma essa visão sombria da natureza humana. Extraindo de vários textos do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo ele disse em Romanos 3 que ninguém é justo, não há nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Né? Do verso 10 ao verso 12. Então, o mundo inteiro é responsável perante Deus pelo pecado. É o que Romanos 3,19 diz. Para que toda a boca se cale, que todos fiquem indesculpáveis. Então, aqueles que dizem que não tem pecado, 1 João 8 diz, estão enganados, não é? Desde a concepção é o que nós somos, pecadores, filhos da ira. Mas como Thomas Watson escreveu, nós tendemos a ter pensamentos levianos sobre o pecado. Nós podemos acreditar em tudo isso que eu acabei de falar, mas nós temos um pensamento pequeno a respeito disso. E dizer a ele, como Ló de Zoar, não é um pequenino, em Gênesis 19, 20. Minimizando o seu pecado, em parte devido à ignorância da lei de Deus, e em parte devido ao orgulho. Não é? Então nós encontramos 1000 racionalizações, e aí o humanismo secular entra forte, né, para ajudar, infelizmente, o mundo que está cego não precisa, mas ajudar cristãos ou pseudo-cristãos a minimizarem isso. Mas aqueles que estão fora de Cristo são, ironicamente, por causa do seu pecado, incapazes de ver a verdadeira extensão e horrores de sua natureza pecaminosa. Então a maioria cria suas próprias hierarquias de pecados. Geralmente nós somos capazes de fazer os piores pecados aqueles que não achamos propensos a cometer, não é? Então aquele que eu não sou propenso, ou pelo menos eu penso que não sou propenso, eu digo que esses são os piores, porque eu quero me ver numa luz melhor, não é? Então, poucos sugerem que são totalmente inocentes. Ninguém faz isso, não é? Mas a Bíblia diz o contrário, né? Fala sobre a depravação total. E isso é um problema mesmo na igreja. Então a maioria admite alguma falha em suas vidas. Eu não sou perfeito, né? Mesmo que eles minimizem e desculpem e racionalizem e usem um humanismo secular ou justifiquem ao mesmo tempo, as tradições teológicas enfraqueceram a doutrina do pecado original. Talvez grande parte dos cristãos hoje nem saberiam colocar o que é o pecado original de maneira clara. Então, alguns afirmam a perda da justiça original enquanto negam a corrupção universal da alma. Não é? João Calvino, né, um dos reformadores, nasceu em 1509, morreu em 1564, ele falou com perspicácia, não é assim? Estamos tão viciados e pervertidos em todas as partes da nossa natureza que, por essa grande corrupção, somos justamente condenados e condenados diante de Deus. Calvino aqui, ele destaca a extensão do pecado original na nossa natureza. Então a linguagem da depravação total capta com precisão a ideia do que está sendo expresso. Não é? A depravação total não significa, como já falamos tanto, que somos tão pecadores quanto podemos ser, ou estamos praticando todos os males que podíamos estar cometendo. Caso contrário, a raça humana teria sido extinguida, né? 1000 vezes. Né? Então, a restrição de Deus e as coisas que Deus criou para restringir isso. Mas como o veneno misturado na água afeta cada gota,
Todas as partes da alma são afetadas pelo pecado. Todas as partes do homem. Então, Thomas Goodwin fala da contaminação total do pecado, né? E ele diz, não repousa em apenas um membro, mas começando no entendimento, corrói a vontade e as afeições e penetra em tudo. Então, aquelas doenças que consideramos mais fortes, que não atingem apenas uma articulação ou membro, mas atingem a podridão, né? Ele diz, por todo o corpo. Como a gente fala sobre infecção generalizada, né? Então, John Murray, que nasceu em 1898 e morreu em 1975, se referindo a Gênesis 6:5 e Gênesis 8:21, um antes do dilúvio e o outro depois do dilúvio, né? Ele faz vários comentários apropriados a respeito do contágio do pecado, não é? Ele diz que existe a intensidade, assim, a maldade do homem era grande na terra. Há a interioridade, a imaginação dos pensamentos do seu coração, uma expressão insuperável no uso das escrituras para indicar que o movimento de pensamentos mais rudimentar era mal, lá na fonte, lá na origem. E há a totalidade, toda a imaginação. E há também a constância, continuamente. Há também a exclusividade, apenas mal. E há a manifestação precoce, desde a meninice. Não é? Então, embora não sejamos tão maus quanto poderíamos ser devido à graça restritiva de Deus, nós pecamos com intensidade de uma maneira exclusivamente má e desde o nascimento. Então, o pecado, ele se difundiu para alcançar todas as partes do ser do homem, corpo e alma. E todas as partes da alma, vontade, mente, afeições. Então, toda a cabeça está doente e todo o coração contaminado, Isaías 1:5. Os cânones de Dort, não é, que a gente até tem estudado, eu estou até em falta de dar continuidade, que aconteceu em 1618, né, e 1619, eles oferecem uma visão breve, mas penetrante da doutrina da depravação humana, a perda da santidade na qual possuímos, ele diz, um verdadeiro e sólido conhecimento do Criador e das coisas espirituais, na vontade e no coração com justiça e em todas as emoções com pureza. Nos roubou esses dons extraordinários. Então a depravação consiste em cegueira, ele diz, escuridão terrível, futilidade e distorção do julgamento em nossas mentes, perversidade, desafio e dureza em nossos corações e vontades, e finalmente impureza em todas as nossas emoções. Então as crianças corruptas geram o mesmo, não é? Uma vez que por natureza nascemos filhos da ira, todos os homens são concebidos no pecado e nascem filhos da ira, impróprios para qualquer bem salvífico. Nada salvífico pode sair do homem. Inclinados para o mal, mortos em seus pecados. O cânone diz, mortos em seus pecados e escravos do pecado. Então, a depravação também inclui incapacidade total. Ou seja, somos incapazes de criar vida espiritual em nós mesmos, de iniciar vida espiritual ou qualquer coisa assim. Então, é errado sugerir, portanto, que os cristãos são totalmente depravados, né? Uma vez que Deus opera soberanamente a vida espiritual em nós, através da obra do Espírito, nos unindo a Cristo. Então, os cristãos não são mais totalmente depravados. Eles agora possuem a capacidade de responder a Deus com atos de fé, esperança e amor. E uma vez que não podemos produzir vida espiritual em nós mesmos, nada verdadeiramente bom e louvável pode proceder de uma natureza não regenerada. E a que flui de uma natureza regenerada está sendo produzida pelo Espírito Santo. Então, uma árvore ruim produz frutos ruins, diz Jesus em Mateus 7:17. Então, em nós mesmos, não somos capazes de não pecar.
Então, a doutrina da depravação total é uma má notícia para as pessoas. E poucos gostam de receber más notícias. A maioria das pessoas, infelizmente, mesmo na igreja, elas vão ao culto, elas sentam nos bancos e elas querem ouvir boas notícias. E é por isso que há tantos problemas com claras doutrinas bíblicas, não é? Então, a depravação total é uma má notícia para as pessoas e poucos gostam de receber más notícias, especialmente quando ouvimos que nosso bem percebido, o bem que a gente percebe, o bem que a gente percebe em nós e no mundo é o mal de acordo com o padrão de Deus e não o bem. Então, não obstante, o bem exterior, muitas vezes feito pelos incrédulos, é para tomar emprestado de Agostinho, a expressão, né, são vícios esplêndidos, pecados esplêndidos. Então, em certo sentido, nós podemos reconhecer o bom trabalho, entre aspas, dos incrédulos, contribuindo para o bem comum da humanidade pela graça comum de Deus em ação no mundo inteiro. Mas no final, toda a obra do incrédulo é realizada sem fé em Cristo, pelo poder do Espírito e para a glória de Deus. Nesse sentido, nenhuma obra de um incrédulo se qualifica como uma obra verdadeiramente boa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa depravação natural não nega que o homem age de livre agência, não é? Ou seja, não há nada externo impulsionando o homem a não querer Deus, não buscar Deus. A sua incapacidade é interna. Ele age conforme as preferências do seu coração, da sua própria natureza, não é? Apenas afirma que aqueles sem Cristo não possuem nenhuma inclinação voluntária para fazer o que é verdadeiramente bom, não é? Há uma escravidão na vontade, mas eles sempre exercem a sua vontade. Então, infelizmente, suas vontades se inclinam naturalmente para o mal, e só para o mal. E suas mentes são inimizade contra Deus. E o pecado também ocorre no intelecto, uma vez que a deliberação para pecar é geralmente o primeiro passo para cometer pecados reais, procedentes do pecado original em nós. Então, porque a mente, assim como a alma, é afetada pelo pecado original, a vontade tem uma certa propensão, uma total propensão para o mal. Então, no momento em que entramos neste mundo, nós somos culpados diante de um Deus santo e enfrentamos o seu julgamento eterno e somos condenados. Estamos debaixo da ira e direcionados ao inferno, a menos que Ele nos mostre graça e nos conceda salvação. Nossos corações pecaminosos naturais são mini-infernos. São lugares onde o diabo é entronizado sem qualquer rival, sem nenhuma resistência, até que Cristo venha e o destrone soberanamente. Aqui então, nessa narrativa aparentemente sem esperança, existe esperança em Cristo. Então, em certo sentido, Adão, como representante da humanidade, se despiu do novo eu e se revestiu do velho homem, fez o oposto, não é? Do que Efésios 4, 22, 24 diz. E Jesus é o novo homem, a imagem visível de Deus, a expressa imagem, né, e perfeita imagem do Pai. Em Cristo nós podemos nos revestir do novo eu novamente. E Paulo desafia você, não é? E se você nasceu de novo, é o que você faz? Despojar-se do seu velho eu, da maneira que você costumava viver em busca de prazeres e coisas focadas em você e no mundo, e não na glória de Deus. Agora em Cristo, informado e transformado pelas verdades das Escrituras, nós somos regenerados pela palavra, não é? Esse é o meio que o Espírito Santo usa. E pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, ele quer que você revista o novo eu e fuja das coisas que você sabe que são pecaminosas, enquanto se esforça para fazer
tudo que glorifica a Deus de acordo com a sua clara revelação na palavra, né? O que perdemos, podemos recuperar em Cristo e ter muito mais do que perdemos, já que nós fomos feitos um com Cristo, co-herdeiros de Cristo. Cristo nos dá muito mais do que Adão tirou. E como resultado de todas essas coisas fluírem dele, nós temos melhor do que Adão jamais teve, mesmo antes de pecar, né? Nós temos muito mais por toda a eternidade do que Adão teve antes do pecado entrar no mundo. Então o pecado original significava que incorremos em culpa, poluição e perda, não é? De comunhão e completa incapacidade espiritual, mas em Cristo nós recebemos benefícios dele e nele, que responde a esses males, não é? Justificação, santificação, adoção, regeneração e infinitamente mais, não é? Ao nos tornarmos co-herdeiros com ele de todas as coisas. E nós vamos, nos próximos dias, voltar a esse assunto para aprofundá-lo, não é? Porque essa é uma das grandes e maiores necessidades da igreja dos nossos dias. Não encontraria tanto espaço, não é, em nosso meio, o humanismo secular, se tivéssemos igrejas firmadas, não é, alicerçadas nessa verdade, que são totalmente antagônicas a como o homem vê a si mesmo, sua alma, o mundo, etc. Infelizmente, há pessoas que professam conhecer essas coisas, mas no fato minimizam isso, porque podem, como Jesus disse, conseguem servir a dois senhores, não é? O que é totalmente impossível. Dizem crer nisso e ainda abraçam parte do humanismo secular, o que mostra que, de fato, não creram na veracidade da tragédia do pecado e também não podem desfrutar a grandiosidade da verdadeira salvação. Deus não salva, como Lutero disse na sua carta, não salva pecadores imaginários, não é? A salvação é real e não imaginária, para pecadores reais, não imaginários, ou pecadores e pecados que nós redefinimos. Nós abraçamos a verdade sobre a tragédia do pecado e só então abraçamos a maravilha da salvação soberana pela graça. Como Thomas Watson disse, se o pecado não for extremamente amargo para você, Jesus nunca será doce como ele é para aqueles que ele salva. Amém, queridos, amém. Se Deus quiser, vamos voltar a esse tema. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Amém.